Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A Organização Mundial da Saúde disse que espera que até o final desse ano, bilhões de doses de uma vacina sejam produzidas. Mais de 100 vacinas contra o novo coronavírus estão em estudo no mundo e 11 delas já chegaram à fase de testes em humanos. Até ontem a gente aqui comentava sobre um laboratório alemão que autorizou mais um teste em seres humanos de uma vacina. Governos têm feito acordos com empresas farmacêuticas para agilizar a produção assim que se chegar a uma vacina eficiente e segura. No Reino Unido, 2 vacinas têm chances grandes de sucesso. Uma na Universidade de Oxford, onde cientistas iniciaram a fase 3 de testes em humanos e esperam ter uma vacina pronta ainda neste ano. E a outra na Imperial College de Londres, que começou nesta semana a ser testada em voluntários após ter tido resultados positivos em animais. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a realização de um estudo clínico no Brasil para testar uma vacina contra a Covid-19 desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido. A vacina ela será aplicada em 10 mil pessoas em todo o mundo nesta que é a terceira fase de testes. Uma declaração do governador do estado de São Paulo fez uma publicação no Twitter e vamos acompanhá-la juntos agora, que fala a respeito da vacina contra o novo coronavírus. Vamos para a leitura. Hoje é um dia histórico para a ciência no Brasil e em São Paulo. Vamos anunciar que São Paulo vai produzir a vacina contra o coronavírus através de parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Internacional Sinovac Biotech. Pois é, o mundo aguardando por uma vacina, né? No Item Mais de hoje, eu recebo alguém que pode nos ajudar a entender em que pé está o desenvolvimento de um antídoto contra o novo coronavírus. É a médica infectologista, a Cristiana Toscano. A Cristiana é professora no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. A Cristiana foi indicada para compor o grupo de trabalho de vacinas para a Covid-19 dentro da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Esse grupo de trabalho fica dentro de outro, que é o Grupo Estratégico Internacional de Especialidades em Vacinas e Vacinação. E ela é a única brasileira desse ciclo restrito aí de especialistas mundiais. Cristiana, muito obrigada por ter topado falar com a gente diretamente de Goiânia. Muito bem-vinda, tá? Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Cristiana, minha primeira pergunta é a seguinte: Grupo Estratégico Internacional de Especialistas em Vacinas e Vacinação. O que é esse grupo que tem esse nome tão grande e o que ele faz? Então, vamos chamar ele pelo apelido. O apelido desse grupo é SAGE, que é para o inglês Strategic Advisory Group of Experts on Immunization. Uhum. O SAGE, ele é um grupo de experts que trabalha com vários subgrupos ou grupos de trabalho, e um para cada vacina. Então, em geral, uma vez desenvolvida uma nova vacina, existe um novo grupo de trabalho que é conformado, e esse grupo de trabalho, dentro desse comitê, tem a função de fazer recomendações de estratégias e de políticas de vacinação. Então, perguntas como quantas doses, quais as estratégias, quais os grupos de idade, se tem revacinação ou não, qual o esquema, tudo isso são orientações, é um grupo consultivo que esse grupo dá, e essas orientações são então publicadas periodicamente e revisadas sempre à luz das evidências da literatura, e em geral elas orientam os programas nacionais de imunização de todo mundo em relação às políticas e estratégias de vacinação para cada uma dessas vacinas. Então, esse grupo vai avaliar as possíveis vacinas de todo mundo, é isso? Exato. Então, para a vacina contra a Covid, é uma situação um pouquinho inusitada, diferente, no sentido positivo. Por quê? Porque a vacina não está pronta ainda, né? Então, como eu mencionei, como os grupos de trabalho trabalham com estratégias políticas, geralmente
Geralmente esse trabalho começa quando a vacina está pronta. Sim. Agora, em função da corrida que a gente está, né, como humanidade aí nesse consórcio de colaboração internacional tentando otimizar todas as etapas desse processo, esse grupo foi então conformado agora, assim que iniciaram os estudos de fase clínica, né, em humanos. Sim. Então foi conformado mais precocemente e sim, o papel desse grupo é avaliar todas as vacinas e os estudos e resultados dos estudos em andamento de todas as vacinas contra a Covid. Atualmente temos aí 136 vacinas sendo avaliadas em diversas etapas dos estudos e em função do avanço desses estudos e acompanhando e recomendando outros estudos e avaliando dados epidemiológicos e dados desses estudos para então, à medida que a gente avance, definir essas orientações em relação a estratégias e políticas de vacinação. Sim. Eu queria entender quem são as pessoas que trabalham com você, a formação delas. Esse grupo é um grupo que tem uma apreciação conjunta? A opinião de um é igual à do outro? É um ajudando ao outro? É isso nesse trabalho conjunto? Então, é um grupo, na verdade é um grupo que foi conformado agora há mais ou menos um mês atrás. É um grupo de pesquisadores todos da área, né, de imunizações, de epidemiologia de doenças imunopreveníveis, e são pessoas do mundo inteiro. São 15 participantes, existe representação regional, né? Eu sou a pessoa do comitê que representa a América do Sul. Tem um participante da China, tem participantes do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Finlândia, da Síria, da Austrália, do México, enfim, de vários países representando todos os continentes, basicamente. E esse comitê, na verdade, a gente tem se reunido semanalmente. Sim. Inclusive, a última reunião foi hoje, todas as sextas-feiras de manhã. A gente passa a manhã inteira reunido, à distância, virtualmente, por enquanto. Em geral, as reuniões são presenciais e algumas são virtuais. Nesse momento, todas as reuniões estão sendo virtuais, bastante intensas, então, semanalmente. E o grupo trabalha basicamente discutindo muito, revisando muito as evidências, discutindo, e sim, deve haver consenso. Então, as discussões são bem longas por causa disso também. É tipo votação, assim, a maioria, ou tem que ter unanimidade? Desculpa a curiosidade. Então, a gente não chegou, como a gente está, hoje foi a terceira reunião, a gente não chegou, a gente está de fato na fase inicial que a gente está levantando todas as informações, fazendo um pouco esse mapeamento do terreno, né? Então, a gente não chegou em nenhuma etapa de votação. Existem alguns trabalhos que são feitos por subgrupos, né? Então, existem alguns subgrupos que trabalham intensamente em paralelo e depois, nas reuniões seguintes, apresentam o trabalho para a discussão do grupo, né? Também para otimizar o trabalho. E em geral, a gente chega num consenso, sim, não é tão difícil, assim, se precisar vai ter votação, mas em geral existe consenso, porque é um processo de muita discussão e muito baseado em evidência e na literatura, então não tem muito espaço para opinião pessoal, é muito pautado pela evidência mesmo, pelo rigor científico. Que maravilha! Então, convicções que estão longe da questão científica, elas não entram nesse grupo especializado? Me dá um alívio quando eu escuto isso, tá? Nem passam perto. Ah, que maravilha! Diante de um mundo tão doido que a gente ouve tanta bobagem, lê tanta loucura na internet, nas redes sociais, em vários lugares, descobri que tem grupos que trabalham com a certeza da constatação científica, dá um alívio no coração. Você consegue explicar pra gente de um jeito que não seja técnico, desculpa pedir isso, mas como é que se desenvolve uma vacina até pra gente tirar os achismos aí dessa discussão tão importante? E se a parte mais complexa mesmo disso é a testagem? Então, é uma resposta longa, eu vou começar por partes. Opa, vamos lá! Então, de maneira geral, uma vacina, ela é um estímulo ao nosso corpo para que o nosso corpo produza um anticorpo que seja, então, estimulado e reaja contra uma doença, o vírus ou uma bactéria, nesse caso o vírus causador do Covid, caso a gente seja exposto a esse vírus no futuro. O importante é que essa substância tenha a capacidade de estimular a produção de anticorpos específicos, e anticorpos são moléculas que o nosso corpo produz para
combater determinado agente infeccioso. Então, de maneira bastante resumida e genérica, é isso que uma vacina faz. Existem várias formas de se desenvolver uma vacina e existem várias tecnologias, que a gente chama de tecnologias ou plataformas tecnológicas utilizadas para desenvolver uma vacina. Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais de detalhes de quais são esses tipos de vacinas. Isso acho que é uma coisa importante, porque também eu acho que é um alento e uma notícia positiva que a gente tem atualmente muitas vacinas utilizando tecnologias diferentes. Então, a gente tem, de fato, uma chance de ter mais de uma vacina que, no fim de todos os estudos, seja comprovadamente eficaz e segura contra a Covid. Então, essas tecnologias, tradicionalmente, a gente tem o que a gente chama de tecnologias tradicionais, que são tecnologias já usadas há muito tempo, desde a década de 50, que basicamente se baseia em utilizar um vírus, no caso das vacinas virais, né, um vírus que ele é ou inativado ou enfraquecido. Então, a gente chama são vacinas de vírus inativados ou vírus atenuados, que seriam os enfraquecidos. E aí existe todo um processo de ou inativar o vírus, aí são processos químicos, processos físicos, ou calor, ou substâncias químicas que inativam. Então, assim, mata o vírus, ele vira um vírus inativo. Mas esse vírus, ele ainda, quando administrado, é capaz, embora morto e inativo, é capaz de estimular, ele tem, então, algumas moléculas nele que são capazes de estimular a produção de anticorpos específicos. Sim. E a mesma coisa para o vírus atenuado. Um exemplo de vacina de vírus inativado é a vacina do vírus contra a influenza. Então, é um exemplo dessa tecnologia. O vírus atenuado, um exemplo é a vacina da febre amarela, por exemplo, ou a vacina contra o sarampo. Então, essas são as tecnologias que a gente chama de tecnologias tradicionais. Existem algumas vacinas contra a Covid que utilizam essa tecnologia, e a mais conhecida nossa aqui no Brasil recentemente é a vacina da chinesa Sinovac, Sim. que está fazendo uma parceria com o Instituto Butantan, que inclusive vai ser testada, os estudos de fase clínica 3 vão ser testados aqui no Brasil. Sim, nós acompanhamos bem atentamente. Dos 9 mil brasileiros, né, que vão participar desses testes. Exatamente. Bom, uma outra tecnologia é uma tecnologia que a gente chama baseado em subunidades proteicas. Então, ele é baseado em proteínas. Então, em vez de utilizar o vírus, ou enfraquecido ou atenuado, você utiliza proteínas do vírus para as quais os anticorpos são direcionados. E são proteínas que são equivalentes às proteínas do vírus que geram a resposta imune, que são capazes de causar infecção também. E um grupo do Brasil, a USP, está desenvolvendo, então é uma vacina que está em fase ainda pré-clínica, está em fase laboratorial, uma vacina utilizando essa tecnologia, VLP. Tem vários outros grupos utilizando também essa tecnologia no mundo afora, mas eu sempre ressalto aqui a nossa experiência brasileira e os nossos produtos e estudos brasileiros, que eu acho que a gente tem que sempre promover e fortalecer e estimular, né? Sim, a gente já conversou com esse pessoal, Gustavo e todo mundo, foi um papo bem legal de mostrar como o Brasil tem cabeças brilhantes e gente muito, muito empenhada e que nunca pode se pensar num país de tirar um investimento em pesquisas das universidades, jamais. Só feito esse parênteses. Exatamente. Muito importante. Não, um parênteses muito importante e relevantíssimo. Bom, então agora vamos para o terceiro tipo de tecnologia de produção. São as tecnologias que a gente chama de vetores virais. Então, os vetores virais, eles utilizam vírus que não são os vírus causadores da doença, são outros vírus mais inertes, que são geneticamente modificados para funcionar como um vetor. Então, na verdade, ele funciona como quase que um transportador de um gene, que esse sim é relacionado ao vírus de interesse, né? No caso, o SARS-CoV-2 causador da Covid. Então, através desse fica quase que uma capa assim, do vírus, sem núcleo, sem nada, só a capinha dele,
que a gente chama de vetor viral, e dentro dele esse gene é isso que é injetado, administrado como vacina, e aí ele permite então a introdução desse gene que então vai estimular a resposta imune através da produção de anticorpos. E aí a mais conhecida atualmente é a vacina da Oxford, que é em parceria com a AstraZeneca, que também estamos iniciando aqui no Brasil os estudos de fase 3, aí em São Paulo, na Unifesp, com a doutora Lili Beck, é o que está já iniciando fase 3 no mundo afora, no Brasil e no Reino Unido. E a quarta tecnologia é uma tecnologia, enfim, que é bastante promissora. Promissora por quê? Porque ela é totalmente inovadora e é uma tecnologia que está sendo apostado muito nessa nova tecnologia, porque se ela der certo, e ela vai permitir uma nova plataforma tecnológica para a produção de vacinas completamente diferente do que se tem até hoje. E por quê? Então, essa é a tecnologia baseada em ácidos nucleicos, são as vacinas de RNA ou DNA. Uhum. E até o momento, a gente não tem nenhuma vacina, tem muitas em estudo, mas a gente não tem nenhuma vacina licenciada para uso humano e em uso humano em ampla escala no mundo utilizando essa tecnologia. Sim. Então é uma promessa ou uma expectativa grande nesse sentido, porque tem várias vantagens em relação à rápida possibilidade de ampliar a capacidade de produção, entre outros, né? E que, enfim, ter mais uma plataforma tecnológica possível para produzir vacinas é uma coisa muito positiva que permitiria aí engatar na sequência o desenvolvimento de vacinas para várias outras doenças importantes também utilizando essa tecnologia. Hoje há cerca de 10 vacinas, em potencial, aí em fase de testes em humanos. A esperança é grande, a gente ouve esse assunto sendo aventado a todo momento. E a minha pergunta para você é a seguinte: até por causa da declaração da cientista-chefe da OMS, que ela disse que a gente está falando de, aí as aspas dela, um grande C. Papo bem reto aqui entre nós duas, tá? E para quem tá nos ouvindo, qual é a sua expectativa sobre esses resultados para valer, quando todo mundo quer para ontem uma vacina? Então, é uma pergunta difícil. Opa. Pergunta de $1 milhão, né? Sei lá, $1 bilhão, já inflacionou a pergunta. É o que todo mundo quer saber. Eu li seu currículo, eu falei, se essa mulher não souber, nós estamos na roça. Olha, eu vou te dar uma data, mas eu vou parafrasear a OMS. De fato, tem muitos Cs, e os muitos Cs são o seguinte, eu vou explicar direitinho para a gente poder entender a data. Tá. São muitas etapas consecutivas e sequenciais, e todas elas têm que dar certo. Então, a gente tem agora, como você mencionou, 10 vacinas na corrida, mais adiante na corrida, vamos dizer, porque elas já estão em estudos em fase clínica em humanos, algumas delas já iniciando fase 3. Então, assim, elas agora, iniciando a fase 3, vamos supor. Se isso der certo, aí tem toda a fase de licenciamento, registro, a parte regulatória. Aí a vacina, ela tem que ser, assim, agora os produtores produzem o número, a quantidade de vacinas para os ensaios clínicos. Se a gente está falando de bilhões de doses, isso tem que ser ampliado, e a gente está falando de uma capacidade de produção, uma escala de produção que inexiste nesse momento. Uhum. Então tem todo um aspecto tecnológico, de parque de produção industrial de fato, e claro que isso depende da tecnologia. Depois disso tem todo o processo que geralmente fica atrás das cortinas, que a gente não vê, mas existe todo um processo de compra, distribuição e de fato chegada, distribuição dentro do país, cadeia de frio e implementação nos programas de imunização. Isso está sendo articulado entre vários parceiros, com a participação da Organização Mundial da Saúde, da Aliança Global para Vacinas e dos potenciais fornecedores dessas vacinas, já estão envolvidos nessa discussão. Então, por que eu digo tudo isso? Para entender que, assim, se todas essas etapas derem certo, sim, a gente tem, de fato, uma previsão concreta da primeira, uma ou duas vacinas até o final desse ano, terminarem o ensaio clínico, e se esse ensaio clínico ser positivo e der certo no ponto de vista de eficácia e de segurança, a gente, então, teria, de maneira realista, um otimismo realista, vamos dizer assim, de maneira otimista, mas assim, realista, seguindo todas as etapas, uma vacina potencialmente disponível aí no primeiro trimestre, vamos dizer, março, abril de 2021. Então, quando o governador de São Paulo, João Dória, falou isso em entrevista aqui à CNN também, que fim do primeiro
primeiro trimestre já seria um momento assim de realmente poder dar uma boa notícia, e você trazendo essa confirmação de que sim, nós estamos perto, né? Porque quando a gente fala de um mal mundial, de um desafio mundial, pensar em março do ano que vem é algo perto, né? Depois de tantos problemas, pensando que não ia ter solução, isso me dá, assim, uma grande esperança. O que eu também queria ouvir de você não é para bater bumbo negativo, não é nada disso. Mas eu queria que de verdade você contasse para mim e para todo mundo que está nos ouvindo em que medida essa correria dos governos pela vacina pode atrapalhar a pesquisa. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem países tentando fazer acordo, né, com empresas farmacêuticas para encomendar doses antes mesmo de se provar que alguma delas funciona. A gente está lendo sobre isso. Isso é o quê? Então, eu acho que são duas coisas complementares que não necessariamente são negativas, mas podem ser negativas. Então, vamos tentar ver por partes. Tá. A produção em escala de uma vacina exige do produtor da vacina uma decisão de risco sobre investir ou não nessa vacina. Então, assim, o que a gente está vendo atualmente, o que é uma coisa importante e necessária para que essa vacina saia mais rápido, é que essa decisão de risco, em vez de, ela é uma decisão de risco ainda maior, porque em vez de se esperar o término dos ensaios clínicos, muitos produtores já estão ampliando a capacidade da produção, apostando que o ensaio clínico vai dar certo. Então, eu não vejo isso como uma coisa negativa, ao contrário, isso é necessário para agilizar esse processo. É só por isso que a gente está falando de um horizonte de tempo aí mais relativamente curto, aí, início de primeiro trimestre do ano que vem. Então, isso eu acho que é uma coisa importante. Vamos para a segunda coisa importante, para depois a gente juntar os pedaços. A segunda coisa importante é que, em geral, o desenvolvimento de vacina, vale a pena lembrar, em média leva 10 anos. Né, nas últimas vacinas desenvolvidas, 10 anos, às vezes até mais. Vários grupos trabalhando na vacina contra HIV, vários grupos trabalhando nas vacinas contra a dengue, que agora tem recentemente algumas vacinas concretas, contra a ebola, enfim, processos muito longos. Sim. E, em geral, existe já nessa área de desenvolvimento tecnológico e produção de vacinas, existe muita parceria entre os desenvolvedores do ponto de vista de pesquisa básica para desenvolver a molécula e fazer os estudos pré-clínicos, que em geral são financiados por governos e academia, né, e centros de pesquisa, institutos nacionais de pesquisa com financiamento público. E tem uma outra parte da moeda que é toda a parte dos ensaios clínicos em humanos, que inclui fase 1, fase 2, fase 3. Lembrando que fase 3 a gente está falando de 10 até 30 mil pessoas testadas em vários continentes. Então, só para ter uma dimensão da complexidade do custo desses ensaios clínicos. Então, em geral, para essa parte dos ensaios clínicos, já existe, durante o processo de desenvolvimento, uma parceria dos desenvolvedores do ponto de vista de pesquisa e dos manufaturadores, que são os produtores, são as indústrias. Então, em geral, existe essa parceria que é firmada na fase do desenvolvimento pré-clínico e, se aprovada na fase pré-clínica, em geral, é a indústria produtora, as manufaturadoras que vão, então, financiar os ensaios clínicos e depois são feitos acordos aí para patentes, para transferência de tecnologia, inclusive para outros produtores e tudo mais. Então, existe essa questão comercial aí que já é mais ou menos estruturada e que funciona dessa forma e em geral, os grupos atualmente trabalhando no desenvolvimento de vacinas, existe uma colaboração e uma articulação entre setor privado, né, indústria, setor privado, sim, governos, sim, academia e filantropia. Então, eu acho que o que a gente vê agora de diferente para a produção da vacina contra a Covid é que a gente tem coalizões internacionais e colaborações internacionais muito fortes e financiamento também de vários países e, mais recentemente, também outros financiamentos de outras filantropias e organizações não governamentais e organizações internacionais. Então, realmente é uma coalizão multissetorial e de muitos participantes. E eles têm apoiado, atualmente eles têm no portfólio deles, estão apoiando 7 ou 8 vacinas em desenvolvimento, pré-clínico e clínico, e apoiando massivamente, intensamente o desenvolvimento, né? Então, essas iniciativas têm sido muito importantes nesse sentido e teve agora, no dia 6
de junho, a cúpula global de vacinas, que foi organizada e se reuniu em Londres, que levantou bilhões de dólares, se eu não me engano, a meta deles era levantar 8 bilhões de dólares, dos quais uma parte muito significativa, mais da metade, alocada para produção e distribuição de vacinas para países de renda média e renda baixa. Então, acho que voltando agora à sua pergunta principal, depois dessas informações que eu acho importante para compor o cenário, existe atualmente uma preocupação grande em relação ao acesso. É claro que um país que tem grupos de pesquisa desenvolvendo vacinas, né, que tem indústria farmacêutica e produtora de vacina, historicamente esses países tendem a já tem investimento nesses grupos e nessas indústrias, e eles tendem a já tentar assegurar oferta para a sua população. Então, como isso tem acontecido, como isso é esperado, eu acho que o importante não é se isso acontece ou não, o importante é o que pode ser feito para garantir o acesso aos países que não têm essa estrutura de investimento em pesquisa e que não têm indústrias produtoras de vacina. Né? Nós, no Brasil, a gente está no meio termo, a gente tem grupos de desenvolvimento de pesquisa, a gente tem produtores de vacina, quase todos eles são instituições com fundos governamentais, né? Butantan, Biomanguinhos, da Fiocruz, tem outras, mas essas são as duas mais importantes do Brasil. Agora, tem países, a grande maioria do mundo, dos países do mundo, que não tem nada. Não tem nem grupo de vacina, de desenvolvimento de vacina e nem produtores de vacina. Então, a gente está falando de países de renda baixa e renda média em desenvolvimento, são, inclusive, onde as populações mais vulneráveis se encontram, e uma preocupação muito grande é garantir a equidade de acesso a esses países. Sem dúvida. Né? A vacina, desses países a essa vacina. Então, isso sim, só para finalizar, existe coalizões internacionais, o CEP é um exemplo deles para financiamento, mas existe, coordenado pela Organização Mundial da Saúde, uma outra iniciativa que chama ACT, que é acesso a ferramentas para COVID, é Access to COVID Tools Accelerator, que é uma coalizão também com vários participantes, inclusive indústria, inclusive organizações filantrópicas e internacionais e também governos, também para garantir o financiamento e a distribuição e o acesso equitativo dos vários países do mundo para a população inteira às vacinas que sejam disponibilizadas contra a Covid. Cristiana, para a gente terminar o nosso papo, você consegue, de uma maneira assim positiva, que já foi o papo muito positivo, claro, pela informação, pela expectativa, mas vamos terminar em tom positivo sobre a esperança disso. Se você fosse resumir esse papo todo em 2 frases, como é que seriam essas frases, colocando para o lado positivo do nosso pensamento, para quem nos ouve? Olha, acho que de maneira resumida, nós vivemos um período sem precedentes do ponto de vista de saúde pública, pelo impacto da pandemia, mas também a gente vive um período sem precedente pelo avanço tecnológico e pela coalizão internacional que está estruturada para apoiar o desenvolvimento de vacinas, e a gente vê o exemplo claro de todas as vacinas já em rápido desenvolvimento, num período recorde, e para garantir o acesso equitativo dessas vacinas para a população toda no mundo. É isso aí, a esperança. Muito obrigada, Cristiana, pelo papo. Até a próxima. E quando a gente tiver batido o martelo sobre isso, quando o mundo, contar e divulgar que tem vacina, vamos conversar de novo, que eu vou querer demais entender melhor com você esse capítulo da história, Sem dúvida, a vacina contra a Covid-19 vai marcar, sim, a história da humanidade. Um beijo, obrigada. Um abraço, obrigada, tchau. É isso então, o Item Mais de hoje acabou, mas amanhã a gente se vê de novo. Não, a gente se ouve. Beijos.